não se viu em nenhum sítio de Portugal festejar o Dia da Europa. E não se festeja o Dia da Europa porque esta Europa que nos tem governado é uma Europa que tem sido uma Europa mais de más notícias do que propriamente de boas notícias. Nunca tanto como nos últimos anos nós ouvimos falar da Europa e nunca tanto como nos últimos anos nós percebemos o que é essa Europa da austeridade, em conjunto que os governos que lhe obedecem fizeram às vidas das pessoas. E é por isso que não festejamos, mas também é por isso que aqui estamos. Estamos aqui porque nós queremos dar a volta a esta Europa. Nós queremos que a Europa deixe de ser dos mercados e passe a ser das pessoas. Que seja solidária, que seja de coesão, como foi aqui referido. Que seja uma Europa onde todos e todas sejam mais iguais, onde os direitos coletivos estejam acima dos interesses individuais. É este ciclo de austeridade permanente que nós temos que cortar. Nós precisamos de um país e de uma Europa onde a austeridade não faça parte da política que a domina. Mas o problema é que quem nos governa, e não apenas quem nos governa, as instituições europeias, a senhora Merkel, mas em Portugal não apenas os partidos do governo, como também o Partido Socialista, querem garantir que a austeridade que temos é para ser permanente. E fazem-no, por exemplo, através da aprovação do Tratado Orçamental. O Tratado Orçamental é a garantia que teremos por mais 20 ou 30 anos os níveis de austeridade que tivemos nos últimos 3 anos. O que eu vos pergunto é se acham que Portugal e o projeto europeu, mas se Portugal é estas as vidas que vivemos, é aqui que estamos, consegue sobreviver por mais 20 ou 30 anos a níveis de austeridade, como aqueles que tivemos nos últimos 3 anos. E a resposta é um rotundo não. Não conseguimos viver mais 20 ou 30 anos com estes níveis de austeridade. E por isso mesmo temos que referendar, temos que discutir, temos que rejeitar o Tratado Orçamental, recuperar as nossas vidas e dizer que este país é ainda para os portugueses e para as portuguesas que aqui vivem. Nós precisamos reestruturar a dívida pública nos juros, nos prazos, nos montantes, porque precisamos de libertar recursos. E precisamos de libertar recursos de uma questão muito simples. É que nós precisamos de colocar no centro da política aquilo que nunca deveria de lá ter saído, que é o emprego. Para criar emprego, precisamos de recursos. Para ter recursos, precisamos de reestruturar a dívida. É simples, é eficaz, não dói e não custa. Só custa a um setor muito restrito. O setor dos mercados financeiros, aquele que tem estado a ser servido pelo Governo e pelas instituições europeias. Mas chegou a altura de fazer esta escolha. Ou a dívida, ou o país, ou a dívida, ou o projeto europeu. Nós escolhemos o país, nós escolhemos o projeto europeu, mas um projeto solidário e ao serviço das pessoas, e não dos mercados financeiros. Não fossem os apoios sociais e metade da população portuguesa estaria numa situação de pobreza ou próxima dela. E por isso, de cada vez que há esta sanha contra tudo o que é público, contra o Estado Social, a dizer que é gordo, que é ineficiente, que vivemos acima das nossas possibilidades, nós temos que dizer, não, não vivemos. Quem vive acima das nossas possibilidades são os mercados financeiros, são os interesses instalados. Esses sim vivem acima das nossas possibilidades. Nós não podemos pagar cada vez mais impostos. Não podemos abdicar cada vez mais dos rendimentos do trabalho. Não podemos destruir contratos de uma vida inteira, de pessoas que trabalharam a vida inteira e que veem esses contratos não serem respeitados de cada vez que se diz que a reforma que vão ganhar ou a pensão que vão ganhar não se sabe bem qual é que é, nem hoje, nem amanhã, nem na semana que vem, mas que sabe que será menos. Nós não podemos viver nesta situação indefinidamente e, portanto, como disse, temos que fazer escolhas muito claras. E aqui, mais uma vez, se nos perguntarem quais são os contratos que devemos respeitar, é muito simples. São os contratos com quem trabalhou uma vida inteira e tem direito à pensão e à reforma pela qual trabalhou essa vida inteira. Mas falei em impostos e eu queria apenas deixar-vos uma nota relativamente àquilo que tem sido uma espécie de novela dos últimos dias.
Se estão bem recordados, ontem as manchetes dos jornais estavam ocupadas pela suposta descida de impostos. O IRS, supostamente, iria baixar. O que nós sabemos, na verdade, é que, afinal, o IRS não irá baixar, isso não é grande novidade para nós, mas o Primeiro-Ministro reconhece que não só os impostos não irão baixar, como poderão até subir. Mas o Primeiro-Ministro, como sabemos, que não é um homem de muita palavra, resolve dizer que essa é uma das condições para termos a terceira tranche, a última tranche, peço desculpa, da Troika, e diz: os impostos poderão até subir se o Tribunal Constitucional chumbar os cortes que o Governo está a apresentar. É uma vergonha que um Governo e que um Primeiro-Ministro voltem mais uma vez a não assumir aquilo que querem verdadeiramente para este país nos próximos anos e a colocar as culpas no Tribunal Constitucional por toda e qualquer subida de impostos que aconteça neste país. Não podemos aceitar esta chantagem que é feita. Não é o Tribunal Constitucional que é culpado pelo aumento de impostos. Quem é culpado é o Governo, é o Primeiro-Ministro. E se não querem dizer a verdade às pessoas, não digam, mas assumam que não estão a dizer a verdade. Nós já sabemos, não passem as culpas para o Tribunal Constitucional, isso é inaceitável. Nós, aliás, habituámos-nos a este passa-culpas nos últimos anos. Se estão bem recordados, há uns tempos atrás, Vítor Gaspar dizia que a economia não crescia por causa da chuva. Agora, a Ministra das Finanças já não tem problema meteorológico, mas diz que a balança comercial não evolui por causa da Páscoa. E, portanto, temos aqui um problema também de calendário. Ou é a chuva, ou é a Páscoa. Nós sabíamos que o Natal era quando o homem quiser, agora passamos a saber que a Páscoa é quando este Governo desejar, mas que esta deste ano não dá jeito nenhum, porque vai colocar uns problemas à balança comercial. Ora, entendamos-nos, todos os problemas da economia e da balança comercial têm responsáveis. São o Governo, as instituições europeias, mas não é nem a chuva, nem a Páscoa. Coitado do coelho, que é o único coelho que não tem culpa, é o da Páscoa, porque o outro já sabemos as culpas que tem. Nós apresentamos em desobediência. E apresentamos em desobediência a dizer que sim, esta União Europeia pode mudar, sim, este país pode mudar, porque são muito mais as pessoas que estão contra a austeridade do que aquelas que as defendem. Porque são muito mais as que estão descontentes do que aquelas que estão contentes, que representam uma percentagem muito ínfima da população. E porque nós temos uma oportunidade única que não devemos desperdiçar. No dia 25 de maio, no dia das eleições, cada um e cada uma de nós terá tanto poder nas suas mãos como Pedro Passos Coelho, Paulo Portas ou até mesmo a senhora Angela Merkel. Não podemos desperdiçá-lo. Temos que juntar-nos de pé contra esta Europa da austeridade, de pé por uma Europa de justiça, de direitos, de dignidade. E não basta dizer que nós queremos mais dinheiro da Europa. O dinheiro, de facto, tem que ser bem aplicado. E não está a ser bem aplicado, e daí a assistirmos à completa destruição do interior. Portanto, eu creio que o Bloco, dentro da Europa, pode lutar, de facto, por um país mais equilibrado e com uma transferência que sirva para evitar esta asfixia e esta sobrevivência em que nós realmente nos estamos a situar no interior. Obrigado. Tudo indica que o planeamento dos fundos comunitários para o próximo quadro comunitário de apoio está a ser feito de costas voltadas para as regiões do interior. O Distrito de Viseu será um dos grandes prejudicados. Ficará de fora, em princípio, a ligação rodoviária Viseu-Coimbra, que tem apenas previstos fundos privados que, para além de provocar incertezas na sua concretização, poderá significar mais portagens. É a destruição e desertificação do interior do país. Tudo isto contraria a ideia de uma Europa virada para a coesão territorial e social, condenando assim Portugal e o seu interior a um futuro sem desenvolvimento. Reivindicamos aquilo que mais necessitamos todos nas nossas vidas agora: um futuro digno, um futuro decente e um futuro de um país que tenha gente dentro. Nesta campanha juntamos forças de uma forma muito alargada. Temos
uma lista com tantos homens como mulheres, temos uma lista em que há tantos aderentes do Bloco, ativistas do Bloco, como independentes que se juntam pela primeira vez ao Bloco de Esquerda, muitos deles, tantas pessoas que nunca tinham participado numa campanha eleitoral e que dão a cara pelas lutas que contam. Temos os ativistas das causas que se juntaram na reação contra a Troika, de quem se levantou, de quem esteve de pé, insubmisso, nestes 3 anos, a resistir contra a destruição do nosso país. Temos na nossa lista quem se bateu no que se lixa a Troika, quem está na APRE com os reformados, quem está na luta dos deficientes, como está nas lutas pelo interior, pelo ambiente, nas lutas dos precários, nas lutas mais duras. Orgulhamo-nos disso. E temos nesta lista também especialistas nas questões que podem criar a alternativa, da economia ao ambiente, ao desenvolvimento. Juntam ideias, juntam esforços, porque sabemos que nesta campanha, se lutamos contra a austeridade, lutamos também para construir a alternativa. E uma alternativa que passa por coesão, desenvolvimento, que passa por muito daquilo que a Manuela Antunes e o Rui Cortes nos trouxeram hoje aqui, de combater as desigualdades pelo desenvolvimento. Nunca, nunca por baixar os patamares. Temos vivido numa conjuntura europeia e nacional que à desigualdade se responde com o deve ficar tudo pior. Respondemos no Bloco que à desigualdade se responde com a exigência para que todos possam ter uma vida digna, para que no interior do país possam existir os serviços públicos que são essenciais, para que possa haver qualidade de vida, para que possa haver emprego, salários, direitos, porque é assim que se constrói a democracia. Em 3 meses, em Portugal, mais de 60 mil pessoas ficaram inativas. Foram destruídos mais de 60 mil postos de trabalho só em 3 meses em Portugal. Emigraram nestes 3 meses mais de 12 mil pessoas, só em 3 meses. É difícil ver em que altura histórica Portugal teve tão pouca percentagem da população ativa a poder ter trabalho, emprego com direitos no seu país. Temos um país que se esvazia de gente, que se esvazia de capacidade de criar riqueza, de a redistribuir, em que a cada dia há menos gente a trabalhar. É um país a que se está a retirar futuro. Bem pode o Governo fazer os malabarismos que quiser sobre a taxa de desemprego. Um país em que há menos gente a trabalhar do que nunca é um país que tira oportunidades. Não é por acaso que o desemprego está como está. Não é por acaso que a precariedade aumenta. Não é por acaso que a chantagem sobre os trabalhadores aumenta. É mesmo o projeto do Governo. O projeto de alterar as regras da contratação coletiva para que os contratos coletivos acabem embaraçando o trabalho, é de facto um apelo que o Governo está a fazer ao patronato para que não queiram nunca mais contratação coletiva, para que a selva seja a regra no direito do trabalho em Portugal e para que todos os salários possam descer. Um Governo que no país com dos salários mais baixos e desiguais da Europa, um Governo que tem como objetivo baixar os salários, é um Governo que desrespeita o trabalho, desrespeita quem vive do trabalho e não pode estar a fazer outra coisa que não a destruir o futuro do país. E é por isso que este país precisa de estar de pé. De pé a dizer que não aceita a chantagem da precariedade. De pé a dizer que não aceita a chantagem contra a Constituição. De pé a dizer que não aceita a chantagem contra salários, contra pensões, contra serviços públicos. De pé a dizer que não aceita a chantagem da dívida, em nome da qual se destruíram salários, pensões, se aumentaram impostos, se destruíram serviços públicos e aumentou. 3 anos de troika, toda a chantagem,
toda a subserviência perante os mercados financeiros e a dívida pública aumentou 40%. Há um problema em Portugal de dívida, sim. Não se resolve nem com a austeridade, nem com subserviência. Resolve-se com um país de pé, com um projeto claro, que tenha a força de dizer aos credores que está na altura de renegociar a dívida, que faça a sua reestruturação e que com isso tenha a capacidade para investir, para criar emprego, para que o país possa produzir, porque só assim pode haver uma saída da crise. Precisamos de passar a palavra sobre a necessidade de fazer uma escolha, de juntar forças e de usar estas eleições europeias como um momento importante para que Portugal esteja de pé em nome do emprego, em nome do trabalho, em nome da dignidade.